Fala, fiel. Hoje a gente precisa falar sobre o que aconteceu no confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, uma partida que, apesar do placar apertado de 2-1, acabou chamando atenção muito mais pelo que aconteceu fora das quatro linhas do que pelos lances dentro do gramado. O Timão entrou em campo buscando manter a sequência de vitórias que vinha construindo, mas acabou enfrentando dificuldades que fogem do controle do time e da comissão técnica, e que têm se tornado cada vez mais frequentes na temporada. O grande destaque da partida acabou sendo a arbitragem, que gerou polêmicas desde o primeiro momento, com decisões que mexeram com a dinâmica do jogo e, principalmente, com o emocional dos jogadores. O resultado negativo, somado a essas situações, acabou intensificando o debate sobre a necessidade de melhorias na estrutura do futebol brasileiro e na forma como os árbitros são preparados, escalados e avaliados. Logo após o apito final, Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, fez questão de externar sua visão sobre o que considera um problema estrutural que se repete a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, não se trata de transferir responsabilidades, mas sim de alertar que a falta de consistência e critérios claros nas decisões dos árbitros prejudica o clube e interfere diretamente no desempenho da equipe dentro de campo. Soldado ressaltou que já houveram reuniões, ofícios enviados e conversas com a cúpula da arbitragem, mas que a realidade ainda está distante de uma padronização que beneficie o futebol e os clubes. Segundo o dirigente, é essencial que os critérios sejam únicos, definidos e aplicados de forma coerente, para que erros que aconteçam não causem confusão e não alterem o curso das partidas de maneira inesperada. Ele lembrou ainda que muitos árbitros ficam períodos longos sem apitar, o que compromete a experiência prática e aumenta a chance de decisões equivocadas, especialmente em momentos decisivos dos jogos. A partida em si começou com o Timão tentando impor seu ritmo, mas logo sofreu um baque com a expulsão de José Martins, aos 14 minutos do segundo tempo. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após se envolver em um desentendimento com Gustavo Marques, do Bragantino, deixando o Corinthians com um jogador a menos em um momento crucial. Pouco depois, Charles, outro jogador fundamental, acabou expulso nos minutos finais, em um lance de agressão contra João, do time adversário. A súmula registrou os acontecimentos de maneira detalhada, confirmando apenas um cartão vermelho para Charles, o que reduz o impacto de suas ausências nos jogos seguintes, mas não diminui a tensão gerada durante e após o duelo. Essas decisões geraram revolta imediata entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, que viram no apito da árbitra Edina Alves Batista uma interferência direta no desenvolvimento da partida e no resultado final. Hugo Souza, goleiro do Timão, também se manifestou nas redes sociais sobre a atuação da árbitra, classificando as decisões como um absurdo e afirmando que o resultado negativo estava diretamente ligado à arbitragem. A reclamação principal do clube envolveu um pênalti marcado a favor do Bragantino aos 44 minutos do primeiro tempo. Após análise do VAR, Alex Vinícius e Agileri disputaram uma bola pelo alto dentro da área, inicialmente sem que fosse marcada a falta. Mas a decisão foi revista e o pênalti confirmado, gerando o primeiro gol da equipe adversária e uma onda de protestos por parte dos corintianos. A partir daí, cada lance envolvendo disputas físicas ou cartões passou a ser observado com ainda mais atenção, evidenciando a percepção de inconsistência nas decisões e o impacto que isso tem na concentração e no desempenho do time dentro do campo. Fabinho Soldado enfatizou que essa situação se repete rodada após rodada e que é necessário buscar soluções para que o foco do futebol não seja desviado por decisões polêmicas. Ele reforçou que o Corinthians já tenta colaborar com propostas e sugestões, mas que mudanças estruturais são urgentes para que o futebol brasileiro consiga evoluir. A cobrança por profissionalização da arbitragem, com árbitros dedicados exclusivamente à função e com critérios padronizados, é uma pauta que ganha força a cada rodada, especialmente diante de erros que interferem diretamente em resultados e no planejamento das equipes. Soldado destacou ainda que é fundamental que cada partida seja conduzida de forma a minimizar margens de interpretação exageradas, para que um mesmo lance não seja interpretado de maneiras diferentes em questão de segundos e para que a sequência de decisões erradas não prejudique a competição como um todo. Além da discussão sobre a arbitragem, a partida apresentou questões físicas e de desgaste da equipe. Ranieri, que saiu no primeiro tempo com desconforto na coxa, deixou o técnico Dorival Júnior com dúvidas sobre sua disponibilidade para as próximas partidas.
A suspensão de André Carrillo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo, também complicou a escalação e exigiu adaptações táticas para o duelo seguinte. Mesmo com essas dificuldades, o Corinthians mostrou determinação, buscando criar oportunidades e mantendo a intensidade, mas as expulsões e os momentos polêmicos acabaram desequilibrando o time e condicionando o resultado final. Dorival Júnior também comentou sobre a interferência da arbitragem nas partidas, destacando que a falta de critério consistente rouba o protagonismo dos jogadores e prejudica a essência do futebol. Para ele, a sequência de erros e a inconsistência nas decisões afasta o público do que realmente importa, a técnica, o esforço e a emoção que acontecem dentro de campo. Ele ressaltou que, enquanto os critérios não forem claros e uniformes, os clubes continuarão sofrendo com situações que fogem do controle, e que mudanças na estrutura e na condução da arbitragem são fundamentais para que os jogos sejam decididos pela qualidade e desempenho das equipes e não por interpretações conflitantes de regras e cartões. O presidente Osmar Stabile também se envolveu na repercussão, comentando sobre a postura do atacante Memphis Depay, que ofereceu deixar o hotel luxuoso em que estava hospedado para reduzir custos ao clube. A medida mostra a tentativa de colaboração dos jogadores em um momento delicado financeiramente para a equipe, que ainda possui pendências contratuais e precisa equilibrar despesas com salários e bônus. Essa situação, embora paralela à questão da arbitragem, evidencia como o Corinthians enfrenta desafios múltiplos, tanto dentro quanto fora do campo, e como cada decisão administrativa, financeira ou técnica impacta diretamente no ambiente e no desempenho da equipe. O clima pós-jogo foi tenso, com membros da comissão técnica e dirigentes procurando esclarecer a situação diretamente com a arbitragem, evidenciando a frustração e o sentimento de injustiça vivido dentro do clube. As expulsões, o pênalti contestado e os desdobramentos de cada lance se tornaram o centro das atenções, ofuscando a atuação dos jogadores e o esforço coletivo da equipe, que vinha buscando encostar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O impacto da arbitragem não se limitou apenas ao resultado em campo, mas também às consequências que surgem nos dias seguintes, quando a equipe precisa se preparar para o próximo desafio e ajustar estratégias diante das ausências. No caso do Corinthians, a expulsão de Charles e José Martínez, somada à suspensão de André Carrillo, exigiu que o técnico Dorival Júnior repensasse a escalação para o duelo seguinte contra o Ceará, marcado para a Neoquímica Arena, buscando alternativas que mantenham a competitividade do time mesmo com desfalques importantes. A preparação para o jogo tornou-se mais complexa, pois cada decisão da arbitragem na rodada anterior impacta diretamente na montagem do elenco e no planejamento tático, mostrando como lances polêmicos afetam muito mais do que o placar final. Durante a análise dos lances, ficou evidente que o VAR, embora disponível para revisão, nem sempre consegue eliminar a subjetividade das decisões. A intervenção em lances polêmicos, como o pênalti a favor do Bragantino ou a sequência de cartões aplicados a Charles e Martínez, gerou questionamentos sobre o tempo de resposta e a interpretação dos árbitros em campo. A percepção do clube é que erros em sequência criam um efeito dominó, comprometendo o desempenho dos atletas e alterando a dinâmica da partida. Além disso, o fato de a mesma decisão ser interpretada de maneiras diferentes em momentos próximos revela a urgência de critérios padronizados e treinamento contínuo para que a arbitragem possa atuar de forma mais previsível e justa. O técnico Dorival Júnior destacou em entrevista pós-jogo que essa instabilidade prejudica o protagonismo dos jogadores, tirando o foco do que realmente importa em uma partida de futebol. Segundo ele, é necessário que a arbitragem siga padrões consistentes, permitindo que os atletas possam atuar com confiança e que os resultados reflitam o desempenho em campo e não a subjetividade de decisões tomadas sob pressão. Dorival reforçou que, enquanto não houver uma mudança estrutural, as críticas continuarão a surgir, e cada rodada poderá trazer situações que desviam o foco técnico do futebol. A busca por critérios claros não é apenas uma questão de justiça imediata, mas também de fortalecimento da competição e da credibilidade do campeonato. Do lado dos jogadores, a frustração foi evidente. Hugo Souza, goleiro titular, deixou claro que considera as decisões da árbitra Edina Alves Batista determinantes para o revés e expressou sua indignação nas redes sociais, reforçando a percepção de que o clube não se sente protegido por critérios consistentes.
Memórias de erros passados se somam às situações atuais, criando uma sensação de que a instabilidade na arbitragem se tornou uma variável a mais que os jogadores precisam considerar a cada partida. Esse clima influencia não apenas o emocional dentro de campo, mas também a confiança da equipe para desenvolver jogadas, controlar o ritmo do jogo e buscar o resultado desejado. Enquanto isso, na gestão do clube, a diretoria precisa lidar simultaneamente com questões financeiras e estratégicas. A situação envolvendo Memphis Depay, que se ofereceu para sair do hotel luxuoso onde estava hospedado, mostra como a colaboração do elenco se torna importante para equilibrar os cofres do clube. O Corinthians ainda possui pendências contratuais relevantes com o atacante, e cada ajuste nesse sentido impacta diretamente no planejamento financeiro e nas decisões de investimento para reforços e manutenção do elenco. Essa combinação de fatores, resultados dentro de campo, polêmicas de arbitragem e desafios administrativos, evidencia que o dia a dia de um clube de futebol não se limita apenas à performance técnica, mas também à gestão de situações externas que podem influenciar o desempenho e a motivação dos atletas. As discussões sobre a arbitragem ganharam força no contexto do Brasileirão como um todo, com outras equipes também relatando situações controversas e gerando debates sobre a necessidade de revisão de critérios e profissionalização dos árbitros. A CBF já sinalizou a possibilidade de mudanças na comissão de arbitragem e a intenção de profissionalizar a função, considerando que muitos árbitros dividem o trabalho com outras profissões. A proposta visa justamente reduzir inconsistências e permitir que cada decisão seja tomada com maior segurança e expertise. Para o Corinthians, essas mudanças são aguardadas com expectativa, já que a equipe tem sido uma das mais impactadas por interpretações divergentes e decisões que alteram o fluxo natural das partidas. Voltando ao jogo, a derrota para o Bragantino interrompeu a sequência de vitórias do Corinthians, mantendo a equipe na 10ª posição com 42 pontos e aumentando a distância para o grupo de classificação entre os melhores do campeonato. Cada ponto perdido torna a pressão ainda maior para as próximas rodadas, e a equipe sabe que precisará reagir rapidamente, independentemente das controvérsias que possam surgir na arbitragem. Dorival Júnior terá que buscar soluções criativas, adaptando o time com os jogadores disponíveis e mantendo a intensidade que o torcedor espera, enquanto Fabinho Soldado e a diretoria continuam a pressionar por melhorias na estrutura do futebol brasileiro. O próximo compromisso, contra o Ceará, será decisivo para o Timão retomar o ritmo de vitórias e mostrar que, mesmo diante de adversidades, a equipe consegue manter a competitividade e o protagonismo dentro de campo. A preparação envolve ajustes táticos, cuidado com os jogadores que retornam de suspensão ou lesão, e um foco intenso para que o futebol jogado fale mais alto do que as decisões externas. A torcida corintiana acompanha cada passo, consciente de que a equipe precisa de apoio e paciência, mas também que a postura dentro de campo precisa refletir força, disciplina e concentração. A sequência de lances polêmicos e decisões contestadas reforça a percepção de que a arbitragem se tornou um elemento central do campeonato, muitas vezes ofuscando o futebol apresentado pelos clubes. Para o Corinthians, é fundamental que o foco seja resgatado, que os jogadores possam mostrar seu potencial e que a equipe consiga transformar situações adversas em aprendizado e crescimento. A pressão sobre os árbitros, a análise detalhada dos lances e a cobrança por critérios consistentes mostram que o clube está atento e busca soluções, mas também deixa claro que o protagonismo deve pertencer aos atletas e não às interpretações controversas de regras que, a cada rodada, roubam a cena do que realmente importa no futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um clima de apreensão tomou conta do Parque São Jorge após a inesperada lesão de Memphis Depay. O atacante holandês, que vinha sendo uma das principais figuras do elenco do Corinthians, deixou o gramado sentindo dores e agora vira o centro de um burburinho que agita o ambiente alvinegro. Ninguém fala oficialmente, mas nos corredores do clube o assunto domina todas as conversas: quanto tempo o camisa 9 vai ficar fora? Depay, conhecido por sua intensidade e pelo estilo provocador, vinha conquistando a torcida com boas atuações e uma dose de carisma rara. Sua ausência repentina causa não apenas preocupação técnica, mas também um impacto emocional em um time que começava a se encontrar com ele em campo.
Fontes internas comentam que o clima no vestiário após o jogo foi de silêncio e apreensão, com companheiros visivelmente preocupados com o estado do atacante. O departamento médico do Corinthians ainda não soltou um boletim detalhado, o que alimenta ainda mais as especulações. Há quem diga que o problema não é grave, apenas um desconforto muscular, outros já falam em algo mais sério, que poderia tirá-lo de ação por várias semanas. O que se sabe é que Depay fará exames nas próximas horas e que, até lá, o clube prefere o silêncio. Entre os torcedores, as redes sociais fervem. Uns lamentam a possível ausência do craque, outros questionam a preparação física do elenco e há até quem veja um sinal de que o time precisa buscar reforços. O nome de Depay, que chegou cercado de expectativa e com a promessa de ser um dos líderes técnicos da equipe, volta a ocupar as manchetes, desta vez, porém, por um motivo menos empolgante. Enquanto o Corinthians tenta manter o foco e evitar o pânico, a sensação é de que o clube segura a respiração à espera de notícias. No fundo, todos sabem que uma ausência prolongada de Memphis Depay seria um golpe duro no projeto que começa a ser desenhado. Por ora, o rumor cresce, o mistério permanece e a Fiel aguarda ansiosa por uma resposta, quando o holandês voltará a vestir a camisa alvinegra. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.